Eu quero falar de uma personalidade que eu muito admiro, é um dos políticos mais brilhantes, um dos políticos históricos desse país, né? E que mudou a feição aí da política brasileira. Bom, mas antes de eu seguir, eu peço por gentileza que você curta aí, dê o seu like. Eu preciso aí da sua curtida e do seu like. Faz isso agora para não esquecer depois. Compartilha também se você concordar. E eu peço, sobretudo, que você se inscreva no canal. Eu preciso da sua inscritura no canal. Bom, que política eu estou falando, gente? Eu estou falando de Leonel de Moura Brizola, né? Então, Leonel Brizola, ele nasceu em 1922, né? Numa cidade que hoje é chamada de Carazinho, lá no Rio Grande do Sul, né? O pai dele foi assassinado um ano depois, né, no ano seguinte, em 1923, por causa de um movimento de luta por terra, né? E a mãe dele teve que cuidar dele até com muitas dificuldades, já que ele tinha vários irmãos, né? Mas aos 10 anos ele saiu de casa e aí ele trabalhava como carregador de malas de hotel para trem, né? E um pastor metodista o ajudou a continuar os estudos. Isso foi fundamental para ele. Então eu acho que isso é a principal explicação de por que ele era tão empenhado pela educação, né? Que ele investia tanto em educação, né? E, bom, depois com 12 anos ele foi para Porto Alegre, foi fazer a vida dele, trabalhando como engraxate, fazendo bicos, né? Estudou numa escola técnica rural e se formou, né? E aí isso foi crescendo, aí ele estudou engenharia, virou líder estudantil, e dali para entrar para a política foi um passo, né? E aí em 1947 ele era deputado federal, estadual, depois virou deputado federal, depois prefeito de Porto Alegre, depois governador do Rio Grande do Sul, uma carreira fortemente ascendente, né, marcada pelo discurso do trabalhismo e marcada pelo discurso da educação. Como governador do Rio Grande do Sul, ele decidiu que nenhum menino e nenhuma menina em idade escolar ficariam sem escola, razão pela qual ele construiu escolas pelo estado inteiro, né? E, e conseguiu, não vou dizer que todos, mas a maioria dos garotos e das garotas estudavam, né? Então foi um forte investimento em educação que virou exemplo. Em 1962, ele se muda para Guanabara e se elege deputado federal pela Guanabara. E ele era casado com a Neuza Brizola, né? A Neuza Brizola era irmã do João Goulart, que se tornou presidente da República, né? Então ele era muito amigo do João Goulart, né? Ambos getulistas, né? Grandes defensores do legado de Getúlio Vargas, né? Então Brizola tinha a eleição de se candidatar a presidente em 1965, quando haveria eleições, né? E, inclusive, diziam que a regra não permitia, porque parentes não podiam se candidatar, e ele brilhantemente criou, né? Criou a frase, né? Cunhado não é parente, Brizola presidente. Sensacional, né? E só que veio o golpe militar de 1964, né? Que depois se tornou aquela ditadura terrível, né? E o Brizola teve que se exilar, né? Porque ele era inimigo do regime, né? É, dizem por aí maldosamente que ele teve que se disfarçar de mulher para poder fugir do Brasil. Bom, mas antes disso, eu já ia esquecendo, já tentaram dar um golpe no Brasil em 1962, né? E aí ele liderou o país por uma campanha da legalidade, né? E se impediu o golpe militar antes, né? Mas em 64 o golpe chegou, ele tentou liderar de novo a campanha, só que o João Goulart disse que não, que ia ter derramamento de sangue,
O João Goulart se acovardou, né? A verdade é essa. O Brizola tinha culhão e o. Desculpem a palavra, tá, gente? O João Goulart não tinha tanto. E aí ele teve que se exilar. Dizem maldosamente que ele foi vestido de mulher, né? Bom, mas ele saiu, foi para o Uruguai. Ele ficou 15 anos fora, né? Morou no Uruguai, morou em Portugal, morou nos Estados Unidos, né? Nesse período ele ganhou uma grande admiração pela Austrália, né? Porque a Austrália é um país que se desenvolveu, que tem muita coisa parecida com o Brasil, né? E que o trabalhismo estava presente no governo, né? Bom, em 1979, com a anistia, ele volta, né? E aí ele vai preparando, né, se estabelece definitivamente no Rio de Janeiro, vai preparando sua candidatura a governador em 1982 do Rio de Janeiro. Ninguém acreditava que ele ia ganhar. Ele nas pesquisas estava lá atrás, no início da campanha era Sandra Cavalcante, era Miro Teixeira, os dois ali na frente, né? E o Moreira Franco, impulsionado pela ditadura, ele cresceu e o Brizola cresceu como um foguete e se elegeu, apesar do caso Proconsult que tentaram fraudar a favor do Moreira Franco, né? Em 1983, então, ele assume o governo do estado do Rio de Janeiro, né? Faz um bom governo, à frente a construção do CIEPs, ou Brizolões, né? Que eram escolas públicas integradas, né? Projeto arquitetônico do Oscar Niemeyer, projeto pedagógico do Darcy Ribeiro, grande Darcy Ribeiro, Deus te tenha, homem abençoado, né? E, enfim, era um projeto que visava revolucionar a educação no Rio de Janeiro, né? E também construiu o Sambódromo, né? É, aquela estrutura de samba ficava montando e desmontando todo ano, ele percebeu, não, vamos fazer uma estrutura definitiva, né? E também contribuiu muito para a melhoria nas favelas, né? Eu mesmo morava numa favela que era o Morro do Dendê, eu morava ao lado do Morro do Dendê, e eu vi aquelas senhoras descendo com latas d'água na mão e tendo que subir o morro com latas d'água na cabeça. Que coisa deprimente, que coisa cansativa para aquelas senhoras de idade, né? E ele botou a água lá no Morro do Dendê, né? E fez isso em outras favelas, né? Então, em 1986 ele sai, entra o Moreira Franco, né? O Darcy Ribeiro era o candidato, mas o Moreira Franco ganhou, né? E em 1989 ele se lança candidato a presidente da República, né? Na redemocratização. Ele era um forte candidato, no início da campanha ele liderava as pesquisas, né? Aí surgiu um aventureiro chamado Fernando Collor de Mello, com um discurso mentiroso, fajuto, né? Mas Fernando Collor de Mello cresceu muito, passou a ser o primeiro nas pesquisas, e Brizola disputou voto a voto com Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, quem é que iria para o segundo turno contra o Collor, né? E por uma margem muito pequena, o Lula venceu, né? Aí as pessoas acharam que o Brizola ia ficar deprimido, que o Brizola sempre sonhou em ser presidente da República, que ele não ia contribuir e tal. O Brizola pegou o Lula pelo braço, né? E ainda disse assim: mas não seria interessante fazer com que essas elites engolissem o sapo barbudo? E, enfim, frase histórica. E o Brizola estava junto com o Lula, pegou o Lula, percorreu o país com o Lula. Aqui no Rio, né, teve comício na Candelária, né, com os dois. Eu estava no comício, né? Então ele ajudou muito, muito, muito o Lula, né? Mas apesar disso, o senhor Fernando Collor de Mello venceu, né? Com a ajuda, ressalte-se, do Chico Xavier, né? Que para muitos é considerado santo homem, né? Eu sou espírita, mas sei bem que santo homem ele é. Então, aí o Brizola
Depois, apesar de ter trabalhado pelo Lula, reconheceu que o Collor foi eleito democraticamente, contribuiu com o Collor em algumas coisas, voltou a ser governador do Rio de Janeiro, né? E teve uma participação proeminente na política até sua morte aos 82 anos de idade. Então, esse homem era um homem guerreiro, esse homem era um homem valente, esse homem era um homem aguerrido, né? Então, esse homem faz muita falta nesse país, faz muita falta nesse país. Eu já disse aqui em outra oportunidade. Em 1989, eu não votava ainda porque eu sou português, então era considerado estrangeiro residente. Eu só pude começar a votar quando eu me registrei como igualdade de direitos, né? Em 89 ainda não tinha igualdade de direitos, não podia votar. Mas se eu tivesse votado com a cabeça da época, eu teria votado no Mário Covas, que também é um homem assim excelente, né? É um homem digno, um homem que merece respeito. Mas com a cabeça que eu tenho hoje, eu em 1989 teria votado em Leonel Brizola. Eu acho que em 89 o Lula ainda não estava preparado, né? E Brizola teria sido um excelente presidente para esse país. É o que eu acho. Bom, gente, eu agradeço aí pela atenção. Eu sou o Luiz Felipe Chateaubriand. Obrigado pela assistência. E lembrando, eu tenho aqui mais de 500 vídeos, né? Se você quiser assistir, por gentileza, é só clicar nos vídeos que te pareçam mais atraentes e boa assistência. Muito obrigado.